Olá, amigos. É sempre bom podermos estar reunidos em nossa casa, a Fraternidade Francisco de Assis. A nossa casa tem as palestras às quartas-feiras, sempre às 20 horas, e às sextas-feiras também às 20 horas. Nós estamos localizados aqui na Vila Prudente, em São Paulo, e no nosso site www.fraternidadeassis, vocês poderão localizar lá um mapa, enfim, saber de nossas atividades, assistir todas as palestras realizadas aqui em nossa casa. Hoje, para nos auxiliar em nosso conhecimento, está conosco o nosso companheiro Turíbio Oliveira, residente na cidade de São Caetano, aqui bem próximo da gente, da Vila Prudente. O Turíbio vai falar para nós hoje sobre a crucificação de Jesus, e ele faz parte da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, que fica em Santo André, do Grupo Espírita O Semeador, também lá da cidade de Santo André, da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano, participa também do programa Semeando a Boa Nova, que vai ao ar pela rádio ABC, aos sábados, às 7 da manhã. Então, aos presentes aqui, quem quiser ouvir, pode acordar cedo amanhã, né, Turíbio? E ganhar um pouquinho mais de conhecimento com as explanações do grupo do Semeador. Então, Turíbio, fique à vontade. Obrigado pela... Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos ilumine e nos permita aqui algumas reflexões a respeito desse tema bastante trabalhado já em praticamente todas as religiões cristãs, que é o tema da crucificação de Jesus. Evidentemente, a crucificação de Jesus é uma abordagem que se dá de uma maneira muito forte para um dos momentos mais importantes, né? Um dos momentos importantes pelos quais Jesus passou durante a sua encarnação material aqui no nosso planeta. Mas eu não gostaria de falar da crucificação pelo aspecto cinematográfico. Por que cinematográfica? Porque Hollywood mostrou isso de uma maneira brilhante, exagerada, né? O cinema mostra isso de uma maneira trágica. As pessoas normalmente se emocionam, choram quando assistem os filmes da crucificação de Jesus. Aliás, recentemente a gente viu aí algumas montagens, alguns trabalhos cinematográficos muito bem conduzidos tecnicamente, mas que desvirtuam até um pouco aquilo que se espera da questão ligada à crucificação. De qualquer maneira, nós vamos abordar aqui a crucificação pelos fatos que estão por trás da crucificação. Aqueles fatos que marcam, que o cristianismo em alguns momentos deixou de falar deles, ou o cristianismo não os conhecem. Por quê? Porque nós conhecemos a passagem de Jesus pelos apóstolos, aqueles que deixaram para nós, principalmente pelos 4 apóstolos que nos deixaram no Evangelho. De qualquer maneira, a crucificação ela é mencionada de uma maneira muito comum em todos os 4 evangelistas, e outros fatos aconteceram e que foram historiados, foram buscados, foram trabalhados por historiadores, pesquisadores. Então nós queremos falar um pouquinho sobre esses outros fatos hoje, porque a crucificação em si todo mundo conhece. Nós sabemos que Jesus, quando foi preso, Jesus contou ali com uma hostilidade muito grande do povo. Todo mundo vê nas cenas do julgamento de Jesus, né? Crucifica esse homem, né? Ele se diz ser o Messias, não sei o quê. Acontece que Jesus, durante o seu trabalho, durante os seus 3 anos de trabalho na região da Palestina, Jesus ficou conhecido de uma grande parte da população. Mas não era 100% da população que conhecia a fisionomia daquele homem, não era 100% da população que conhecia Jesus. Então, os romanos, quando perceberam que estavam de fato com o Messias na mão, eles temeram que a morte daquele homem pudesse significar uma guerra civil, uma rebelião popular. Então, eles começaram a divulgar, segundo os historiadores nos contam, que eles tinham prendido um homem
que se dizia ser o Messias. Até aí não tem nenhuma mentira, né? Mas como eles usavam essa expressão, olha, nós prendemos um homem que se diz ser o Messias. Então a população acreditava que aquele homem era um impostor. Então apoiaram o sacrifício daquele homem, né? E Jesus então foi procurado por um grupo de amigos seus que o apoiavam. E esse grupo de amigos, inclusive, os historiadores, isso é muito claro lá no Harpas Eternas, né? Isso fica muito claro para nós. Os historiadores dizem assim, que Jesus foi procurado e os amigos deles queriam libertá-lo. Disseram, meu senhor, nós vamos libertá-lo, nem que seja pela espada. E Jesus disse assim de uma forma maravilhosa, disse assim, escuta, vocês não vão fazer nada. Por quê? Durante todo o meu momento em que eu estive aqui, eu não agi de maneira severa, rude, agressiva, contra qualquer que seja a pessoa. O meu exemplo foi exemplo de amor, de trabalho, de perseverança. E agora vocês vão fazer isso, vocês vão destruir toda a obra que eu construí. Aí eles ficaram conscientes de que realmente não eram para trabalhar com espadas, com guerras, etc., e deixaram os fatos acontecer. Vejam que serenidade, que maneira sóbria e serena de Jesus tratar da sua condenação e do seu sacrifício. Ali o exemplo de amor puro, porque ele sabia que a sua palavra iria perdurar durante muitos séculos e séculos, e que ela jamais seria perdida. Muito bem. Ocorre então o julgamento, e Jesus vai para a condenação final, para o sacrifício. Contam os historiadores que entre o local da prisão e o Gólgota, o local da crucificação, o trecho era pequeno, não mais do que 500 metros. No entanto, estava acontecendo ali, em Israel, estava acontecendo um movimento, aliás, em Jerusalém, né? Estava acontecendo uma situação muito curiosa, porque eles estavam na semana de comemorar a Páscoa. E a Páscoa era um movimento social muito forte, muito intenso, era uma das principais festas da região, porque se comemorava a colheita, né, se comemorava a libertação dos hebreus do Egito, né? Então, a sociedade fazia festas, eles se reuniam e comemoravam aquilo, a cidade ficava em festa. Só que precisava dar cumprimento e muito rápido à sentença de crucificação, que era a forma que eles usavam para os seus condenados sociais ali, né? Que Jesus foi condenado por um agitador social, como um agitador social. O livro Talmud mostra isso, né? Jesus era condenado por uma agitação social que ele estava promovendo. Então, o que eles trabalharam? Olha, nós vamos fazer isso muito rápido, ia ter que passar pelo meio da cidade, passa isso muito rápido, o cortejo tem que ser muito rápido, vai lá, crucifica e encerra tudo. Muito bom. E foi assim programado. Então, eles preparam toda aquela cena, né, de coroa de espinhos, né, a cruz, madeira pesada, etc. E Jesus, então, vai com a cruz em direção ao Gólgota. Ocorre que durante essa passagem de Jesus em direção ao Gólgota, algumas coisas interessantes aconteceram, e muito pouco relatadas pelos evangelistas, e só estudadas posteriormente pelos historiadores, por aqueles que foram um pouco mais a fundo nas questões ligadas à crucificação. Uma dessas coisas que aconteceu é que passava por ali uma pessoa chamada Simão, o Cirineu. Quem era Simão, o Cirineu? Cirene era uma cidade localizada próxima a Jerusalém, uma comunidade absolutamente agrícola, agricultura, só hortas, etc. Os hortelãos trabalhavam ali na horta. E o Simão, Cirineu, chamado de Cirineu, trabalhava ali, naquela horta. E ele era uma pessoa de família simples, humilde, uma pessoa muito dedicada à família, etc., que tinha os problemas como todos aqueles que viviam naquela região tinham, opressão, etc., muito medo dos mandatários da época, medo do exército romano, etc. No entanto, o Simão, o Cirineu, ele estava vivendo um momento ímpar na vida dele, estava passando por momentos de muitas atribulações. Ele estava com um filho doente, estava com uma série de dívidas para serem cumpridas, havia tido uma praga nas plantações que ele cuidava e havia perdido todas as plantações. Era um momento muito ímpar da vida dele.
E o Simão voltava do trabalho, lá de Cirene, e chegou na cidade quando o cortejo ia passando. Exatamente na hora que ele ia atravessar a rua, o cortejo está passando. Ele não pôde passar, então ele parou. Parou e ficou aguardando passar. E observou que um homem estava indo para a crucificação, que era comum na época, né? E exatamente em frente a ele, Jesus cai com a cruz. Jesus cai. O soldado romano, e o soldado romano tinha autoridade para exigir qualquer coisa de quem quiser que fosse ali, né? Quem quer que fosse. O soldado romano olha para ele e fala assim: você, vem aqui e ajuda ele. E o Simão, o sirineu, então não pensou duas vezes. Falou: estou sendo obrigado, me pediram, vou cumprir. Foi lá, pegou a cruz e começou a levar a cruz. Só olhou de passagem para aquele homem, ele não conhecia quem era aquele homem que estava carregando a cruz, e foi. E naqueles instantes, naqueles minutos que precederam a chegada ao Gólgota, contam os historiadores, essa é uma história trazida por um historiador, um historiador italiano, né, porque, evidentemente, os apóstolos não contaram essa história desse jeito, né? Esse historiador italiano diz assim, que aliás, ele diz assim, que isso talvez tenha sido uma lenda, mas é a única forma de relatar isso da forma como tem que ser dita, né? Diz assim, que naqueles instantes que precederam a chegada da cruz até o Gólgota, o Simão, o sirineu, passou como se fosse por uma revisão mental do seu momento atual. Ele pensou no filho dele, que estava na casa dele, ardendo em febres. Pensou na mulher, que com certeza iria maltratá-lo, porque ele ia chegar mais tarde em casa. Veja, naquela época as mulheres já brigavam com os maridos quando chegavam mais tarde em casa, né? E a mulher dele iria brigar com ele. Pensou na sua situação de dívidas para pagar, dos seus credores que não pagavam, das plantações que tinham perdido. Pensou numa série de coisas que estavam acontecendo na vida dele. Ele tentou olhar para o homem que estava caminhando atrás dele, que era Jesus, e ele mal conseguiu, porque existiam alguns filetes de sangue correndo pelo rosto daquele homem, e ele não podia ver sangue. Então ele não olhou, não quis saber quem era também, ele não conhecia aquele homem, e foi. Quando chegou no Gólgota, o Simão colocou a cruz lá, o soldado romano falou assim: pode deixar aí. Ele, mais do que rapidamente, ele deixou lá e caiu fora, foi embora para casa. Muito bom. A cena da crucificação, todo mundo sabe o final dela, o que aconteceu depois. O Simão volta para casa, chega em casa, e ele abraça a mulher, e ele percebe que no momento em que ele toca a mulher dele, a mulher se transforma, e dá uma acolhida fraterna para ele, diferente. Não criou caso com ele, nada. Ele falou: tem alguma coisa errada acontecendo, mas tudo bem. Vai até o quarto, pega o filho, que ardia em febres, estava com uma febre, o menino estava com febre muito forte. Pega o menino, coloca no seu peito assim, e o menino começa a ficar mais tranquilo, mais relaxado. Deposita o menino no berço, volta, e algum tempo depois, algumas horas depois, o menino havia sarado, não estava mais com febre. O Simão começou a ficar, falou: alguma coisa diferente está acontecendo. O que aconteceu? O que está diferente? Alguma coisa diferente. Passam alguns dias, ele recebe a visita de um dos seus credores, né, dizendo que a dívida estava perdoada. Né? Não precisa pagar mais nada, está tudo certo já. Ele começou a não entender de fato o que estava acontecendo. O outro que devia para ele veio lá e falou: olha, desculpa, atrasei, está aqui e tudo. A plantação começou a revigorar. O Simão ficou sem entender o que estava acontecendo. Mais alguns dias, ele recebe a visita de uma senhora. Essa senhora estava acompanhada de alguns rapazes, alguns jovens, homens na idade de juventude, lá, né, flor da idade. Essa senhora diz assim para ele: o senhor foi aquele que ajudou a carregar a cruz daquele rapaz? Sim, fui eu. Pois é, eu sou a mãe daquele rapaz que o senhor levou a cruz. Eu vim aqui agradecer o senhor. E esses aqui são rapazes que seguiam o meu filho. E nós viemos aqui agradecer o senhor. Nós descobrimos quem que era o senhor, foi muito difícil descobrir, mas nós soubemos quem era o senhor, e viemos aqui agradecer o senhor pessoalmente. E contaram para ele quem era aquele homem. Contaram quem era Jesus.
O Simão imediatamente começou a entender o que é que tinha acontecido na vida dele. Eu toquei a minha esposa com a mão que eu carreguei a cruz e ela melhorou. O meu filho, mesma coisa. Agora estou entendendo os porquês dessas mudanças todas que aconteceram na minha vida. A partir do momento em que eu ajudei aquele homem, que eu desconhecia. E ele não tinha a mínima ideia de quem era. Muito bem. A partir daquele momento, ele resolve, então, conhecer melhor a história daquele homem, conhecer a vida daquele homem, se muda de Jerusalém, de medo de ser perseguido, começa a contar para as pessoas das cidades por onde ele passava de quem era Jesus, cria na sua casa um núcleo de estudos cristãos. A esposa e o filho começam a seguir um outro homem que estava também circulando pelas regiões, um homem chamado Paulo de Tarso, que estava circulando pela região. A mulher começa a seguir aquele homem, aquele Paulo de Tarso, se convertem todos ao cristianismo e a vida deles melhora brilhantemente, né, do ponto de vista espiritual, evidente. Então vejam que transformação fantástica. Evidentemente, essa história tem um fim, como todas as outras ligadas ao cristianismo, de muita renovação, de muita mudança, de muita ajuda. E também tem os seus fins, que ninguém vai viver eternamente, materialmente falando. E o Simão, um dia, depois de muito criar núcleos cristãos, etc., de difundir o cristianismo, ele também começa a ser perseguido. A acusação. E ele era um dos que faziam parte do bando que ajudava o Messias. Tanto é que ele ajudou a carregar a cruz do Messias. Vejam que coisa. Né? Então, o que isso mostra para a gente? Isso nos mostra que quando a gente diz assim, quem quiser se salvar, que pegue a sua cruz e me siga. Né? Pegar a sua cruz significa adesão total a Jesus. E esta fala vem exatamente do momento da crucificação. Quando a gente diz assim, deixa Jesus entrar na sua vida, né, não significa que você tem que pegar o Evangelho de Jesus e ler. É a prática, é a ajuda. Jesus conta conosco. O plano espiritual superior nos transmite isso a cada instante. Ele conta conosco na renovação do que ele ensinou, na pregação da sua palavra. Pregar com obras, com trabalho, com dedicação, como fez o Simão, o Cirineu, e conseguiu mudar a sua vida completamente. Um outro fato envolvendo a crucificação, igualmente interessante, né, também relatado pelos historiadores, é que no momento em que estava o cortejo caminhando em direção à crucificação, ao Gólgota, um homem, um grande comerciante da época, que não conhecia nada de religião, parou e ficou olhando aquela cena. Não conhecia aquela pessoa que estava sendo crucificada, que ia ser crucificada, não sabia o que estava acontecendo. E este homem então para e fica olhando para aquele cortejo. Quem será esse homem? Olhou, viu, e uma coisa chamou a atenção, mas esse que estava observando. Nossa, mas este homem está indo para o sacrifício final da sua vida. E ele tem esta serenidade, tem essa expressão de calma, de tranquilidade. Este homem é alguém muito especial. Não é possível que alguém nessa condição não esteja aflito, não esteja aí querendo sair disso rapidamente. Não é possível que alguém nesta condição esteja com tanta paz, aparentando tanta paz, um semblante tão sereno quanto este homem está tendo agora. Muito bem. E ele então procura, esse comerciante, procura conhecer quem era este homem. Procura os apóstolos, porque fica sabendo que ele tinha alguns seguidores. E ele conhece então todo o evangelho através dos apóstolos, das anotações dos apóstolos. Esse homem era o venerável Razim, que a gente tanto fala,
nas casas espíritas, era Razim. E o Razim, comerciante que era, percorria as regiões todas vendendo as suas mercadorias. E ele aproveitou, então, a cada comunidade que ele passava para fazer a sua atividade comercial, aproveitou para levar a mensagem de Jesus, mostrar aquilo que ele aprendeu através do ensinamento dos apóstolos. Muito bem, conta-nos também, os historiadores nos contam que Razim, ao desencarnar, ao morrer aqui fisicamente, é acolhido no plano espiritual, e o plano espiritual, então, é acolhido pelo mestre, e o mestre dá para ele como um símbolo de reconhecimento, um trevo, né? E diz assim para ele: você vai ser aquele que vai me ajudar a construir os meus seguidores lá no plano material. E o Razim, então, ele funda no plano espiritual um grupo de seguidores que vai dar origem à fraternidade dos discípulos de Jesus, né? Que a fraternidade dos discípulos de Jesus, a fraternidade do trevo, no plano espiritual, é um agrupamento de pessoas que seguem Jesus e que transmitem esse conhecimento através das escolas do Evangelho, das escolas praticadas nas casas espíritas, para todos aqueles que têm interesse em conhecer Jesus e promover a sua renovação pessoal. E ele, inclusive, auxilia o comandante Edgar Armand, né, na criação das escolas de Evangelho aqui no plano material. Então vejam, essas situações são situações todas ligadas, originariamente, à crucificação de Jesus. E que, por uma razão ou outra, a gente desconhece, as pessoas não falam, não contam, etc. Mas que mostram, fundamentalmente, algumas coisas importantes. A primeira delas, renovação pessoal. Qual é o objetivo das casas espíritas kardecistas? Buscar a renovação do ser, buscar a transformação do ser. E Jesus deu esse exemplo para nós. Quando a gente diz assim: poxa vida, por que eu tenho que praticar o perdão? Por que o perdão é tão evidente nas casas espíritas? Falam tanto do perdão, perdão, perdão. Por que é que se fala tanto do perdão? Porque é a última coisa que Jesus falou quando estava na cruz. Perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. E eles não sabiam mesmo, eles pensavam que estavam sacrificando um falso Messias. Era por essa razão que Jesus disse isso. E quando Jesus dizia assim: não, porque deixa as coisas acontecerem, porque senão tudo que eu fiz vai por água abaixo, né? Aí entra aquela história: Jesus morreu para nos salvar. A salvação é daí, né? Para manter a sua palavra viva, a palavra do amor, dar o exemplo do amor eternamente. Então, essas coisas ligadas à crucificação que nós espíritas devemos trabalhar, devemos aprender. Esta renovação que nós pregamos, será que nós estaríamos prontos para termos um grau de desprendimento na nossa vida tão grande, a ponto de deixarmos os acontecimentos correrem e termos serenidade para conviver com eles da forma como temos que conviver e como temos que passar pelos acontecimentos da vida? Ou nós nos desesperamos, ou nós ficamos perdidos, buscando ajuda a qualquer custo? É aí que entra o exemplo dos apóstolos. Depois que Jesus foi crucificado, depois que Jesus encerra a sua missão planetária, fisicamente falando, né, os apóstolos vão e enfrentam todos os tipos de dificuldades. E, de fato, não precisariam relatar mesmo a crucificação, a não ser o fato que aconteceu. Não tinha que se ater a isso. Não precisaria, porque os homens já se encarregaram de fazer isso e ganhar dinheiro com isso, inclusive, né? Mas os exemplos que vêm dali são fortes. Quantos de nós, no nosso dia a dia, lembramos de Jesus e dizemos assim: essa cruz é muito pesada, talvez eu não consiga carregar, isso eu não vou, estou quase entregando os pontos, está difícil de suportar, né? Será que não pode aparecer um Simão Sirineu para nos ajudar, né? O Simão Sirineu está dentro de nós mesmos, está dentro de cada um de nós. Nós somos os grandes artífices da mudança interior que nós temos que ter. Nós somos os Simão Sirineu de cada um de nós. Cada um de nós é o seu Simão Sirineu. Cada um de nós ajuda a si mesmo. E aí nós vamos ver que, por exemplo, na Idade Média, muito tempo depois, se trabalhou com essa história de nós nos ajudamos, e Deus ajuda a quem se ajuda. Nós temos que ajudar isso.
os grandes movimentos de renovação da Idade Média, a grande mudança intelectual, mental, social da Idade Média, se dá a isso. As pessoas têm que se ajudar. Então, nós nas casas espíritas trazemos essa mensagem de mudança exatamente sobre esse aspecto, sobre dois prismas. O prisma da eliminação dos nossos vícios, dos nossos defeitos, ou combate aos nossos vícios, aos nossos defeitos, e a potencialização, a mudança, a renovação das nossas virtudes, das coisas boas. Que nós temos muitas coisas boas, cada um de nós. Temos as dificuldades, temos os nossos vícios, os nossos defeitos, sempre achamos que estamos certos sobre todos os aspectos, ninguém erra, nós não erramos, todos os outros erram, nós não erramos nunca. Esse talvez seja o nosso vício, o nosso defeito principal. Por outro lado, as nossas virtudes, as coisas boas, elas ficam deixadas de lado. Quando alguém fala, está vendo? Este reconhece a minha virtude. Não precisa ninguém reconhecer a sua virtude. Você é que tem que, ao final do dia, colocar a sua cabeça no travesseiro e pensar nas coisas boas que você fez. E prestar contas com você mesmo. E dizer, onde eu poderia ter agido melhor? O que eu fiz que poderia ter sido diferente? Assim como a gente vai lembrar aquela passagem em que o Chico nos conta, né? Chico Xavier nos contava, daquele homem, né, que estava na rua para tomar um ônibus, e estava atrasado. Chega uma pessoa e diz assim para ele, o senhor sabe que ônibus eu pego para ir em tal local? Esse homem atrasado não podia parar, ele falou assim, olha, pega esse, só faz assim, só chega lá. Tá bom, obrigado. Esse homem desencarna, chega no plano espiritual, está prestando contas, e a espiritualidade diz assim para ele, sabe qual foi a melhor obra que você fez na sua vida inteira? Não. Você não vai lembrar, mas foi um dia que você deu uma informação para uma pessoa num ponto de ônibus. Por quê? Porque aquela pessoa estava precisando de ajuda e ela ia procurar uma casa espírita, senão ela ia se suicidar. Você salvou uma vida. Então, nós não sabemos onde estão as obras, e aí é que onde entram as nossas virtudes. E a gente, às vezes, fica tão apegado aos problemas, à nossa crucificação, aos problemas que a gente tem, ao nosso calvário, e a gente deixa de lado as coisas boas que tem por trás disso. Por isso que eu fiz questão de pegar esse tema de hoje, mostrar as coisas boas que tem por trás da crucificação, e que as pessoas, às vezes, esquecem de falar. Então, o convite desta noite é esse, é o convite de reflexão, sobre como Jesus pode contar conosco para ajudá-lo nessa cruz que a humanidade carrega. Já que o planeta está se transformando, já que o planeta passa por uma série de transformações, por mudanças, e nós não precisamos contar isso para ninguém, porque nós vemos isso no dia a dia, na sociedade, no meio em que vivemos, nas empresas, no nosso vizinho, na nossa família. Nós vemos as transformações, a conduta das pessoas está mudando. A sociedade está articulada sob um novo momento, um novo prisma. Como é que nós podemos levar a palavra de Jesus para essas pessoas? Nós acabamos de passar por um ciclo de crise econômica que durou 1 ano e meio. E estamos aí ainda sofrendo resquícios disso em alguns países agora da Europa, concentradamente, felizmente, né, só lá. De qualquer maneira, como é que pode ser a nossa ajuda? Olhando para essa informação e chorando, que pena, não é comigo, é com eles. Não, está muito distante, é com eles, não é aqui. Faça uma oração, uma vibração, mande o seu carinho para lá, mande a sua força de Cirineu para lá, já que você não pode ir lá e carregar a cruz deles, mas ajude-os com a sua força mental. Mas eu não consigo mais fazer força, eu hoje estou já, a caridade para mim está fora do meu padrão, está fora do meu nível. Não tem problema, ajude mentalmente, a prece tem um poder fantástico nisso. Então esse é o exemplo, esses são os exemplos, essa é a mensagem que eu queria hoje abordar com vocês, a mensagem da renovação, através dos exemplos que a crucificação de Jesus nos deixou. Exemplos que a gente precisaria seguir, e quando a gente novamente passar aí por um período em que vamos falar na crucificação de Jesus, no ano que vem, novamente, né, esse ano já foi, que a gente lembre dessas coisas. Espera um pouquinho, a crucificação é muito mais do que isso que nos mostram, isso que nos falam. Isso aí é um pedaço pequeno e que muito pouco contribui para mostrar o que é a obra de Jesus. Muito pouco contribui. Contribui, porque mostra coisas importantes, o perdão fundamentalmente.
mas não deixa de falar coisas importantes que estiveram por trás disso. Então, que Jesus nos ilumine, nos mantenha sempre convictos da nossa necessidade de carregar a cruz que nos é dada, de contarmos, sermos o nosso apoiador de nós mesmos, da nossa renovação pessoal e lembrando, né, sempre combatendo os vícios e defeitos e potencializando as virtudes. Que Ele nos ilumine. Então, os nossos agradecimentos ao nosso companheiro Turíbio. Eu acho que não resta dúvida que a palestra foi extremamente esclarecedora, nos abre um pouquinho, né, a nossa visão, direciona nosso pensamento para outros pontos. A gente fica, às vezes, meio engessado em certas coisas e esquece aquilo que está à volta, não tem uma observação muito clara das coisas. Então, o que ele procurou nos alertar nessa noite é bastante importante. E que a gente possa fazer isso também no nosso dia a dia, né? Na nossa vida, em cada momento da nossa caminhada, que a gente possa estar atento àquilo que está à nossa volta. E, sobretudo, que estejamos todos dispostos a auxiliar o Mestre Jesus. Nosso abraço a todos e esperamos nos encontrar na próxima semana.